Alô, meu povo, um ótimo bom dia para todos. Hoje, 8 de 4 de 2023. Eu queria fazer um comentário com vocês sobre a questão do marco legal do saneamento básico. Atenção, pessoal, isso influi todos nós, a nossa vida, a nossa saúde. Nós temos dados seríssimos, dados graves, que realmente denota a gravidade da situação do saneamento básico no Brasil. E com esta preocupação, claro, o governo Bolsonaro ele lutou, junto com seus assessores, o seu grupo técnico, para elaborar o marco legal do saneamento básico, que já vinha há muito tempo sendo pleiteado pelos políticos mais conservadores, aqueles que têm maior preocupação de fato com o assistencialismo, porque tem aqueles que propagam assistencialismo apenas para galgar politicamente. Mas tem aqueles políticos realmente que estão de fato preocupados em trazer ações concretas que gerem bons resultados. No caso do saneamento básico, é claro, está conectado diretamente à saúde pública, porque se você não tem uma rede de esgoto, se você não tem a água servida do serviço público, no caso aqui em Pernambuco da Compesa, obviamente isso vai influenciar na higiene pessoal de toda a sua família, na questão higiênico-sanitária, na sua saúde, não é? Porque quem consegue fazer higiene sem água? Quem consegue manter um ambiente limpo, saudável, se não tem uma rede de esgoto na rua, passando, fazendo a receptação? Pois bem, pessoal, então assim, eu vou ler alguns dados aqui, dados da Agência Senado, que é do dia 25 de março do mês passado, de 2022, aliás, 25 de 3 de 2022, do ano passado. Só que são dados que podemos considerar ainda atuais, porque são dados levantados em períodos muito longos. Então, aqui diz aqui na Agência Senado o seguinte, que quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, resultando em doenças que poderiam ser evitadas e que podem levar à morte por contaminação. Esse é o cenário, quase 2 anos depois de entrar em vigor o novo marco do saneamento, sancionado na Lei 14.026 de 2020, quando os investimentos no setor atingiram 13,7 bilhões, valor suficiente para que sejam cumpridos as metas da legislação atualizada. Eu vou fechar por aqui, mas olha só, pessoal, tecendo um comentário com relação a esses dados, a esses noticiários. 15,3 aqui, 13,7 bilhões de investimentos. Talvez você observando numa ótica mais simples, você pode achar que é pouco dinheiro, mas é muita grana investida já no saneamento básico. Portanto, é a forma como é gerida este saneamento básico. Atualmente, como funciona isso? Eu acredito que a maioria de vocês moram no município que não tem saneamento básico. Talvez tenha apenas no centro do município. Por exemplo, em São Lourenço da Mata, saneamento básico tem alguns locais pontuais, mas a maioria dos locais, eu acredito que 90% não tem saneamento básico. Então, assim na maior parte dos municípios, principalmente do norte e nordeste, onde está a maior demanda por saneamento básico. Coincidentemente, são as regiões onde os políticos de esquerda dominam mais, governam mais, são mais predominantes. Não é coincidência, enquanto que Paraná, Santa Catarina, esses estados aí do sul, eles têm um índice de saneamento básico bem maior, a população bem mais assistida. Então é isso. Então foi com muita dificuldade aprovada essa lei em 2020 aí, é um projeto aí do governo Bolsonaro. E pronto, agora era praticamente começar e colocar em prática, e começar o trabalho, porque aí o saneamento básico inclui o quê? A privatização do serviço, o Estado, ou seja, as empresas públicas estatais que participavam dessa exploração eram dominantes. Então, no caso, era proibido para iniciativa privada.
né? Então, o setor público no Brasil é complicado demais, né? Então, é ineficiência, é a questão da corrupção, né? Você vê, durante todo esse tempo, sempre foi as empresas públicas responsáveis para prestar o serviço de saneamento básico. E o resultado são esses dados que nós temos aí à nossa frente. Né? 50% da população são desassistida. Um país desse, com um índice desse, é impossível entrar no rol dos grandes países, de um país desenvolvido. Como um país quer ser um país de linha, né, de ponta, se a metade da população não tem nem saneamento básico, olha, básico, que é o básico, né? Então é isso. Então, com essa preocupação, foi criada aí com muita dificuldade, aprovada a lei, o Marco Legal do Saneamento Básico, né? Que é essa lei 14.026 de 2020. Pois bem, o governo Lula entrou no poder e ele simplesmente já apresentou decretos, né, para alterar esse marco do saneamento básico. Né? Na verdade, o que o presidente Lula quer, né? Vamos ver aqui. Resumindo, três pontos fundamentais que o governo Lula quer acrescentar e alterar, eu vou ler aqui, ó, um deles. Acabar com o limite da participação das empresas públicas. Na verdade, o Marco Legal do Saneamento Básico, a lei aprovada, limitava em 25% a participação das empresas públicas. Ou seja, qual o objetivo? Era abrir o mercado para a iniciativa privada, né? Porque os governos locais, no caso, que são responsáveis, estados e municípios, já marcou que é ineficiente, que a corrupção impede que isso seja feito. Né? Ou seja, o dinheiro sai dos cofres públicos, é destinado a abrir uma canalização numa rua, colocar a canalização, fazer a drenagem ali do esgoto, mas simplesmente o dinheiro não chega lá, o buraco é aberto e depois nem fechado o cano não chega, daquele jeito típico que você conhece, principalmente aqui no Nordeste, como é que funciona. Né? Por exemplo, a Copesa abre o buraco e passa ali, às vezes coloca um cano, né? Troca um cano estourado e o buraco fica aberto ali. O buraco fica aberto durante 4, 5 meses, coisas absurdas. Eu não sei se acontece em todo o país. Né? No Rio de Janeiro acontece também. Mas eu acredito que na região sul é mais difícil acontecer isso. Mas aqui no Nordeste isso é normal. Né? A Copesa abre um buraco, troca um cano e de repente os caras vão embora e não aparece mais. E aí os moradores ficam ali desesperados, ali querendo passar com o carro, fica aquela cratera, chove, entendeu? É um desespero. Então é assim que funciona. Né? Então limitaram aí no Marco Legal do Saneamento Básico em 25% a participação do Estado. Então 75% do restante do serviço de cada município, de cada estado, seria feito através de licitação para as empresas privadas. Mas o Lula, claro, não gostou disso. Os governantes, principalmente de esquerda, claro, foram em Brasília, conversaram com ele e não vão acabar com isso. Por quê? O saneamento básico, pessoal, olha só. Qual a melhor forma, né, para aquelas pessoas que acompanham política, que já, né, viveram os anos 80, anos 90, 2000, sabem muito bem que uma das boas formas de qualquer político local, né, qualquer município ganhar dinheiro é através de obras públicas, né? E saneamento básico, meu amigo, é o quê? É obra pública, é abrir buraco, é botar cano, tira cano, e ali o superfaturamento, terceiriza isso, terceiriza aquilo. Ora, a empresa responsável é a pública, mas quem vai fazer? É uma empresa terceirizada. Não adianta, não é funcionário da prefeitura que abre buraco na rua para fazer rede de drenagem, de saneamento básico, de água, de esgoto, por aí vai. A gente sabe que esse serviço ele já é terceirizado pelos estados e pelos municípios, ou seja, o serviço já é prestado pela iniciativa privada, só que de forma indireta. Só que quem gerencia não é o governo local, é o prefeito. Então, por que essa briga dos governantes, principalmente do Norte e Nordeste, querer ampliar a participação do Estado nesta prestação de serviço? É claro, pessoal, é grana, é dinheiro, é uma forma de desviar, é a propinagem, é a velha política, é o tome lá da cá, não é? É aquela história de o cara não tinha nada e depois foi prefeito de uma cidade, depois que ele passa, ele tem 3 fazendas, ele tem carro importado, né? É enriquecimento ilícito, tal, tudo a partir dessas obras públicas aí.
não é? É aí que é a indicação, não é? Aquela história do petrolão. Existem os petrolinhos dos municípios também. Tudo funciona assim. Então é isso, pessoal. Essa situação realmente aí é muito grave, porque esse decreto, ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional e cabe a cada um de nós, cidadãos que tem preocupação com o erário público, entrar em contato com o seu deputado, com o seu senador, para não participar da aprovação desse decreto. O decreto tem que cair, tem que derrubar, né? Porque nós vivemos hoje um desgoverno. Ele vai pegar tudo de bom, né, do governo Bolsonaro e vai querer revogar, vai querer derrubar através de decreto. Cabe ao Congresso, tem o Congresso que é o poder originário, né, de uma nação, de uma república democrática, que é a nossa aí, né, pelo menos supostamente, é rever as ações do governo. Esses decretos aí precisam ser derrubados, não é? Então é isso. Então, participaram dessa reunião o ministro do Gabinete Civil, que é o Rui Costa, quem estava lá? O Paulo Câmara, daqui de Pernambuco. Olha só, os gestores. Olhe como foi o governo dos estados dessas pessoas. Rui Costa, Paulo Câmara, né? Estava o Jader Filho, que é o filho do mais velho do Jader Barbalho. Olhe lá no Pará a situação da gestão do Jader Barbalho. Esse homem já foi até condenado. É uma história de corrupção. A ficha criminal dessa gente é grande. Muitos, claro, não foram condenados, mas cometeram crimes contra o poder econômico. Não foram condenados, muitos deles, claro, porque a nossa justiça é extremamente parcial. Não precisa falar aqui nesse vídeo sobre o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que julga essa gente, que tem foro privilegiado. Então, estava também o Renato Costa Grande, que é o ex-governador, aliás, o atual governador do Espírito Santo, do PSB também, mesmo partido aí do Paulo Câmara. Então é isso, pessoal. Quem está na vanguarda dessa mudança é a esquerdalha, não é? E você espera alguma coisa de bom para mudar, alterar esse marco legal do saneamento básico? Você acha que a proposta dessa gente é melhor que a proposta de um grupo técnico, qualificado, científico, como foi o da gestão Bolsonaro? Eu, particularmente, acredito que não. Basta ver os números, não é, deste governo em tão pouco tempo, já com 41 bilhões de prejuízos. Não é? Em fevereiro, já a Amazônia bateu recorde em desmatamento e por aí vai. Os números são péssimos, as empresas estão fechando e o país está mergulhando no mar de escuridão por uma má gestão, por uma expectativa negativa, porque cada vez que esse homem fala, cada vez que ele abre a boca, o mercado fica com receio de investimento. E quem já colocou está tirando seus investimentos. Então vamos entrar em contato com nossos parlamentares, nosso representante no Congresso Nacional, e vamos fazer o que é de direito nosso, enquanto cidadãos, a representatividade, né? E uma reivindicação inteligente seria nós pleitearmos que eles não aprovem este decreto, né, do governo Lula. No caso, derrubar o decreto. Não tem outra alternativa, derrubar o decreto. Esse decreto é para manter o Estado inchado, né, com a responsabilidade de oferecer aquilo que não fizeram durante tanto tempo. Se nós temos esses dados hoje, que são extremamente negativos, né, dados que comprometem a saúde pública da população, uma vez você não tem esgoto, você não tem água, você não pode ter uma saúde, né, legal. Como é que você vai ter uma família, né, saudável se você não tem um esgoto, se você não tem água na sua casa? Você é desassistido. Então, isso é resultado do serviço do Estado. Pessoal, não deu certo. Se não deu certo, tem que acabar. Então, tem que privatizar mesmo. Vocês devem lembrar quando o ex-presidente Collor, existia só algumas empresas aqui no Brasil, né, que era da Itália, dos Estados Unidos e da Alemanha, basicamente, que forneciam carro para cá, para o Brasil, até o início dos anos 90. O Collor veio, o que é que ele fez? Acabou com esse monopólio, né? Então abriu para outros mercados, para outras empresas. Hoje nós temos carro da Coreia do Sul, da China, de tudo quanto é lugar do mundo, da Europa. Então, o resultado, o pobre passou a ter carro, não é verdade? Com o telefone foi a mesma coisa. Não é? Telefone só quem tinha era rico, mas quem era que controlava a telefonia no Brasil? Não é? Então é isso, pessoal. Quando abre o mercado, a economia neoliberal é isso, é abrir o mercado, é concorrência. Quando tem concorrência, baixa o preço. Vamos pensar assim, numa rua, né, num bairro, aliás, que você tem só um vendedor de legumes, de frutas.
não é um produto hortogranjeiro, só lá que vende. Ele vai botar o preço que ele quer, ele não tem concorrente. A partir do momento que as outras ruas começam a colocar o mesmo produto, ele vai baixar, porque senão ele não vai vender, você vai comprar no local mais barato. Simples assim para nós entendermos. O governo, quando ele é honesto, responsável, quando ele é um ótimo gestor, até que funciona a gestão pública, né? Mas no caso do Brasil, a gente está lidando com o segundo, terceiro, por aí, país mais corrupto do mundo. Esta é a realidade, não adianta. O Brasil é um país corrupto, é conhecido no mundo como um país de corrupção, né? E como é? O país corrupto começa-se pelo Estado, é um Estado corrupto, de gestão corrupta, né? Tem gente honesta? Tem, mas a maioria dos gestores são corruptos. Então, por que nós vamos dar a esses corruptos autonomia para eles gerir mais a nossa economia, né? Não, gente, não dá certo. Essa matemática não bate, ok? Então, cabe a vocês, enquanto cidadão, lutar, participar, agir de cidadania, cobrar do seu deputado, cobrar do seu senador, para que derrubamos o decreto que altera o marco legal do saneamento básico. Forte abraço a todos.